Eu nasci para te adorar. Eu não nasci para ser frustrado. Eu não nasci para ser derrotado. Eu não nasci para olhar para baixo. Mas eu nasci para ser cabeça, para ter a autoridade do Senhor na minha vida. Então, adore ao Senhor. Consagra este tempo ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Oh, glória! Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia, Senhor. Rei dos Glória a Deus. reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é
Glória a Amém? Deus. Que esse seja o seu prazer de estar todos os dias na casa do Senhor. Assim como o salmista Davi disse: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Jesus de Nazaré, tua presença é milagre, cura e salvação. Jesus de Nazaré, vem derrama tua unção e opera hoje em mim. Nós te exaltamos, Rei dos Reis, Jesus, digno entre todos de adoração. A tua presença muda e transforma minha vida. Toca-me com brasas no altar. Fogo santo, livra-me de todo medo. Enche-me com teu Espírito, labareda eu quero ser. Jesus de Nazaré, tua presença é milagre, cura e salvação. Jesus de Nazaré, vem derrama tua unção e opera hoje em mim. Nós te exaltamos, Rei dos Reis, Jesus, digno entre todos de adoração. A tua presença muda e transforma minha vida. Toca-me com brasas no altar. Fogo santo, livra-me de todo medo. Enche-me com teu Espírito, labaredas eu quero ser. Jesus de Nazaré, tua presença é milagre, cura e salvação. Jesus de Nazaré, vem derrama tua unção e opera hoje em mim. Santo é o Nazareno, aquele que há de vir pra sempre reinará. Santo é o Nazareno, virá em breve a tua igreja arrebatar. Santo é o Nazareno,
aquele que há de vir, pra sempre reinará. Santo é o Nazareno, virá em breve a tua igreja arrebatar. Isso, Pai, resgata, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Vem, Senhor, resgata mesmo, meu Aleluia, meu Deus. Pai. Aleluia, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Vem com a tua graça. Aleluia, Senhor. Oh, eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres nessa multidão de vozes. São tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Vim pra tocar nas tuas vestes diferente. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes. Aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até a porta se abrir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Oh, aleluia. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Oh, aleluia. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Milagres. Aleluia. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um.
Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós viemos viver milagres. Aleluia. E nós vamos viver milagres. Glória a Deus. Nós vamos, porque nós vamos clamar até o céu ouvir. Nós vamos bater até a porta se abrir. Porque nós não viemos para ser mais um. Nós vamos viver o milagre. O milagre. Porque a nossa família precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão. Hoje nessa tarde eu estava aqui clamando com a minha amiga, e aí nós estávamos louvando, clamando, e eu me via como se eu estivesse em cima de uma nuvem. Glória a Deus. E eu falava: Senhor, que atmosfera é essa? Aí depois terminamos a oração, eu fiquei deitada aqui no tapete da igreja, olhando, né, as minhas redes sociais, mas olhando cada nome das redes sociais, e profetizando em espírito que Deus vai fazer um milagre sobre cada um daqueles que estiverem nessas redes sociais. Nós temos, ó Pai. Até olho, eu falo: Senhor, mas tem nome que eu nem conheço. Mas eu falo para você que está assistindo agora neste momento, o Senhor tem resposta para você onde você nem imagina. Nós cremos. Você tem resposta em coisas que você já tinha esquecido. O Senhor manda te dizer que Ele vai responder. Aleluia. Nessa noite, você vai ver um sinal do favor do Senhor. Feche os teus olhos e vamos apresentar diante do Senhor os nossos familiares. Meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, eu também te peço perdão. Pai, veja, Pai, no meu espírito, dentro de mim, se há em mim que ainda não te agrada, limpa, Senhor. Limpa, porque eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo e quero continuar te adorando em espírito e em verdade. Mas meu coração limpa cada dia mais. Senhor, eu me revisto de toda a sua luta para poder orar, Senhor. Orar pela vida dos nossos familiares. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada família presente aqui. Apresento, Senhor, a família do presbítero Alex, presbítero Adriana, seus familiares. Cobre eles com teu sangue. Em nome de Jesus. Cobre, Senhor, a missionária Eduarda, Pai. Cobre com teu sangue ela e a família dela. Traz um tempo de alegria, um tempo de novidade de vida para essa família. Um tempo de renovo. Meu Deus, venha sobre a missionária Elizabeth, sobre os seus filhos, sua mãe. Cobre, Senhor, esta família com teu sangue. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo. Mas a minha oração chega onde meus pés não podem chegar. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, diante de Ti. A vida, Senhor, da Thalita. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Traz, Senhor, ela de volta para o teu caminho. Abençoa, Senhor, a minha filha do coração, Camila. Em nome de Jesus, seu esposo, Mário. Senhor, a sua filha Júlia, a sua filha Manuela, cobre com teu sangue esta família. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor resgatou esta família. O Senhor ouviu o meu clamor durante esses 18 anos. E eu sei, Senhor, que o Senhor atendeu a minha oração. Meu Deus, eu apresento diante de Ti a vida, Senhor, da Rebeca, a vida, Senhor, da Sara, a vida do Mateus, a vida da Helena, Senhor, a vida do Joe, a vida, Senhor, Nauan, Caleb, a vida, Senhor, do Gael, a vida do meu irmão Sandro, da minha cunhada Elisângela. Senhor, apresenta a vida da minha mãe diante de Ti, a vida, Senhor, da minha irmã, a vida do meu pai, a vida, Senhor, também da Daniele, da Ariane e do Serginho, dos meus irmãos.
Pai, eu sei que o Senhor atende o nosso clamor. Eu ainda não os conheço pessoalmente, mas eles são meus irmãos de sangue. Então, o meu papel é orar por eles. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu apresento diante de Ti a vida do Luiz, a vida da Fernanda. Continua sendo com esse casal. Cobre eles com Teu sangue cada dia mais. Renova as forças deles todos os dias. Renova a esperança, renova a fé. Meu Deus, a vida da minha sogra, em nome de Jesus, acrescenta longevidade. A vida da minha cunhada, do meu cunhado, Senhor, minha cunhada Doris, meu cunhado Renato, em nome de Jesus, meus sobrinhos, a Daniela, o Guilherme, seus cônjuges. Meu Deus, abençoa, Senhor, também a vida do meu esposo, apóstolo Douglas. Cobre ele com Teu sangue. E esteja, Senhor, renovando as forças dele todos os dias. Dando estratégia, dando discernimento, dando sabedoria. Dando, Senhor, a Tua graça para cuidar, Senhor, desse ministério. E abençoa, Senhor, cada vida deste bairro. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Abençoa, Senhor, a mãe da professora Jo, que fez aquela cirurgia no seio. Meu Deus, traz a recuperação para aquela senhora. E eu creio, Senhor, que a Dona Maria vai se recuperar. Meu Deus, eu também te peço nessa noite, Pai, pela família que nós estamos acompanhando, meu Deus, pela vida do Daniel, pela vida do Danilo, pela vida, Senhor, da Daniele, Senhor, esses 3 irmãos que precisam muito da nossa intercessão, a vida da Patrícia, a vida do Guilherme, a vida da Dona Gel, Senhor, em nome de Jesus, cobre essa família com Teu sangue, opera com grande milagre, com grande mover de cura e de libertação, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem um tempo novo para essa família, e grande será o testemunho, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor leva a nossa oração, como eu acabei de falar no início, aonde os nossos pés não chegam. Meu Deus, vai, Senhor, de encontro com cada vida que nos assiste, de cada país, de cada estado, de cada local, Senhor. Vai de encontro com eles, vai trazendo a paz, vai trazendo renovo, vai trazendo alegria, vai trazendo refrigério na alma. Opera com sinais, com prodígios, poderes miraculosos, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, aonde tem uma pessoa enferma, vai perto a Ti, vai curando. Pois o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Meu Deus, e o Senhor seca dos olhos a lágrima de todos aqueles que choram, porque perderam seus entes queridos. Mas eu creio que o Senhor já deu a vitória. O Senhor já deu, Senhor, já operou com milagre, com o bálsamo de Gileade, com o bálsamo curador, consolador, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Vai de encontro, Senhor, com a pastora Márcia, com o pastor Pedro e a sua família, lá na igreja deles, Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor, com a profetisa Midian, com a missionária Joanita, seu esposo, o Petrônio. Abençoa, Senhor, esse ministério profético, casa de oração. Meu Deus, cobre eles com o Teu sangue. São 2 ministérios, Pai, que nós damos cobertura. Mas aí à frente também, Senhor, do ponto de pregação lá do Jardim Brasil, lá da vida da Carla, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando ela, as suas filhas, suas netas. Cobre elas com o Teu sangue. Em nome de Jesus, e não permita, Senhor, que Satanás roube esse tempo de comunhão que nós temos ali. Meu Deus, obrigada. E abençoa também, Senhor, o lar lá de Santana. Em nome de Jesus, eu creio que outras portas se abrirão para que nós possamos proclamar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Aplauda, Senhor. Apóstolo Douglas, espera só um minutinho, deixa eu dar 2 recados. Quinta-feira agora nós teremos o nosso culto de campanha Quinta Profética, a voz que move o céu. E a pastora Márcia Santos estará trazendo a palavra. Então você que está nos assistindo, venha nos visitar, vai ser uma grande bênção. É aqui na rua Augusto Calheiros, número 53,
Jardim Paravente. Ela é uma grande bênção, ela estará conosco. E no sábado, aliás, na sexta, eu vou postar o banner que eu vou ministrar numa igreja em São Miguel. Mas depois eu posto o banner para convidá-los. E no sábado, nós teremos aqui na igreja, na Missão Apostólica Church, o nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Dia 2 de agosto, às 17 horas, com a missionária Alexia. Ela morava em Guarulhos, foi para Portugal. O Senhor restaurou a vida dela lá em Portugal. Ela veio visitar a mãe, família, e nós vamos recebê-la para honra e glória do Senhor Jesus nesse sábado. Profetisa Midian, pastora Daniele e muitas outras, amadas, porque eu não estou lembrando o nome de todo mundo agora. Mas vai ser um mover de Deus abençoadíssimo nesse sábado. No domingo, nós teremos aqui o nosso culto da família, tá bom? Então venham adorar ao Senhor conosco, em nome de Jesus. E aguardem que nós teremos novidades nas redes sociais. Mas aguardem. Amém? Apóstolo Douglas, tem água aqui? Você tomou? Não? Quer? Amém. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos aqui presentes, que nos assistem nas redes sociais. Compartilhe esta live, em nome de Jesus, que ao compartilhar a live você está sendo um evangelista e atingindo pessoas com a palavra, também quem cura e liberta é a palavra. Então eu peço para você compartilhar essa live, porque sabe, essas bandeiras aqui, elas representam cada nação do mundo. Por que eu pus esse bandeira aqui? Porque a nossa transmissão ela vai para os 4 cantos desse mundo. E a Bíblia diz para ir de pregar o evangelho a toda a criatura, amém? Pelos 4 cantos do mundo. E uma das formas de pregar o evangelho é pelas redes sociais, né? Que é a forma mais viável nos dias de hoje e a forma mais rápida, porque tem gente num presídio que está me assistindo, tem gente que está numa clínica me assistindo, tem gente que está preso em algum local étnico dessa terra, desse Brasil, e está ouvindo essa palavra, essa transmissão, amém? Então, receba a palavra do Senhor, que ela vai transformar a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, abre a tua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5. O tema dessa ministração hoje é sobre perdão de pecados, amém? Sobre pecados também. É uma coisa que a gente ultimamente não se prega mais, não se prega só se prega sobre bênção, aí vai receber seu carro, sua casa, sua bênção, mas não se prega sobre salvação e pecado e libertação, amém? Aqui nós pregamos. Então, aqui é completo o cardápio espiritual, amém? Lucas capítulo 5, lá no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram um dos homens, trazendo um leito e um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, que era o telhado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Primeiramente o Senhor perdoou os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles achavam que só Deus pode perdoar pecados, né? Então, porém, Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Ou seja, eles não estavam falando com a boca, mas eles estavam... Sabe quando você olha para a pessoa e você fica: esse cara parece isso, parece aquilo, a roupa dele, olha como que ele é, e não sei o que lá, olha como que ele fala, e não sei o que, fica criticando, sabe nada, falando um monte de coisa. Eles estavam no pensamento deles, e Jesus, conhecendo os pensamentos, ele disse: por que arrazoais em vosso coração?
Eles estavam murmurando e pecando no coração deles, né, com as suas críticas e ofensas. E aí, no 34, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Amém? Só que eles falaram que viram prodígios porque eles viram o paralítico levantar. Não porque o Senhor perdoou pecados, porque o verdadeiro prodígio foi o perdão dos pecados. Amém? Essa passagem, ela é citada em três evangelhos, aqui em Lucas, em Mateus 9 e em Marcos 2, né? Cada um em uma visão, em uma perspectiva sobre esta ministração. No livro de Marcos, só o primeiro versículo, olha só o que diz a mesma perspectiva do autor. Dias depois, Marcos capítulo 2, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Olha o que a Bíblia fala, em casa. Sabe onde ele estava pregando a palavra? Numa casa. Ele não estava no hotel 5 estrelas, ele não estava num templo suntuoso, ele não estava na sinagoga, mas ele estava numa casa, né? E onde ele estava cheio de gente, estava muito lotado de pessoas. E quando aqueles homens se achegaram ali, eles não encontraram espaço para que aquele homem adentrasse. Então, o que eles procuraram? Eles procuraram um local onde estava Jesus, e eles tiraram as telhas e desceram aquele homem, né? Então, quando Jesus falou assim, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora ele fala aqui, vendo-lhes a fé de quem? Do paralítico? Não, porque o paralítico, ele não tinha condições de ir até lá. A fé de quem que era aqui? Dos quatro homens que pegaram naquela maca e levaram lá, porque por mais que o paralítico falasse assim, me leva lá que Jesus está lá, e os caras não acreditassem, eles vão falar, fica aí, meu, eu acho que eu vou sair da minha posição, eu vou me esforçar, eu vou fazer um esforço, porque, para e pensa, para subir num telhado, para você subir num telhado, você não faz um esforço. Imagine 4 pessoas trazendo um peso morto nas costas, literalmente. Uma pessoa pesada, paralisada. Eles fizeram um grande esforço. E ao subir no telhado, ainda fizeram um outro esforço para poder destelhar aquela casa. Então eles procuraram fazer um grande esforço. Então a fé, ela não é apenas de boca. A fé, ela é uma atitude, ela é ação. A fé, ela tem que ser acompanhada de atitudes e de ações. Porque só você falar assim, eu creio, e você não toma nenhuma atitude proativa, né? Você não crê nada, simplesmente são palavras vazias. Mas toda a fé, toda a palavra de fé, ela tem que ser acompanhada de ações e atitudes, né? Qual foi a ação que o paralítico ele creu, e os amigos também creram, e eles tomaram uma decisão, né? O nosso amigo vai ser curado. Então ele foi levado até lá, e eles o colocaram lá sobre aquele local. E qual que foi o fator principal que trouxe a cura desse homem? O perdão dos pecados. Amém? Primeiramente, Jesus, ele perdoou os pecados dele. Porque se ele não tivesse perdoado os pecados dele, ele não seria curado. Porque o que paralisava aquele homem era justamente os seus pecados. Amém? Era justamente os pecados que ele havia cometido. Os pecados que o paralisavam, que o prendiam naquela situação. E muita gente tem a sua vida paralisada por conta do quê? Por conta do pecado, né? Lá em João capítulo 5, no verso 14, quando Jesus ele se encontrou com aquele homem de 38 anos, paralisado, quando ele depois que liberou a cura sobre ele, o que Jesus falou para ele assim, ó? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, né? Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o que fazia ele, né,
o que fez ele ficar mais de 30 décadas travado numa cama foi um pecado que ele cometeu no passado dele. Ele ficou preso por conta de pecados, e Jesus aqui ele não ressalta o pecado. Ele não fica falando, o pecado A, B, C ou D. Não. Jesus ele simplesmente liberou a autoridade do perdão e o perdoou. Para quê? Para que as cadeias que o prendiam ali fossem quebradas. O anjo vinha ali, tudo dentro do revolver água, vinha. Sempre um pulava, era curado. Era aquele homem, se ele caísse na água, ele morria afogado. Aí você vai falar, mas o anjo não curava? Sim, o anjo curava, mas não perdoava pecados. Porque aquela enfermidade dele era uma enfermidade paralisante por conta do pecado que ele praticou no seu passado. E quem sabia o passado dele? Jesus. Por isso que ele falou assim, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se ele voltasse, praticar de novo o pecado que ele praticou no passado, ia acontecer coisa muito pior que uma paralisia. Ele poderia morrer, poderia ficar, poderia ser uma coisa muito pior do que aquilo de ficar 38 anos paralisado. E é o que a gente vê pessoas hoje, ao qual a gente ministra a palavra, a gente fala a palavra, a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro, ela vai praticar o pecado novamente. E sabe o que acontece? Vem coisa pior sobre a vida dela. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e vem mais demônios sobre a vida daquela pessoa. E o estado dela se torna pior do que o anterior. Então as pessoas têm que ter essa consciência, porque Jesus deu um alerta para aquele homem, não vai pecar mais, porque senão vai te suceder coisa pior. E Jesus talvez não estaria ali para poder novamente estender a mão para que ele fosse curado. Jesus talvez não estaria ali para estender a mão para que ele fosse curado. E aí você vai me perguntar, mas apóstolo, eu já orei por tanta gente, a pessoa não foi curada. Por quê? Você perdoou o pecado dela? Aí você vai falar assim, mas quem perdoa é Deus, que nem os fariseus lá falou, né? É só Deus que tem autoridade para perdoar pecados? Não. Quando você tem uma vida consagrada ao Senhor, você tem autoridade para para liberar perdão dos pecados. Lá no livro de Mateus, no capítulo 20, lá no verso 23, ele diz assim, se de alguns perdoados, aliás, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoados os pecados, seriam perdoados, e se os retiverdes, serão retidos. Então você tem essa autoridade. Nós temos autoridade para perdoar pecados e para reter pecado. Quando você retém o pecado de uma pessoa, sabe o que acontece? A vida dela fica travada. Como que acontece isso? Quando você fica com ódio, com mágoa, com rancor da pessoa, é assim que nós não perdoamos as pessoas, Quando uma faz uma coisa ruim para você, quando aquilo que ela faz ou ela fala te prejudica, você fica amargurado com aquela pessoa, você fica entristecido, você fica com raiva daquela pessoa. Sabe o que você está fazendo? Você está retendo o pecado dela, e você está paralisando a vida dela. Amém? Então nós temos que entender uma coisa, que nós temos que ter um olhar de amor, um olhar de amor por aquelas vidas, olhar com amor. Para quê? Para que nós possamos liberar o perdão. E quando as pessoas praticam mal contra nós, e nós liberamos perdão sobre a vida daquela pessoa, a primeira pessoa que tem a vida liberada é você. Amém? E você libera também aquela vida, para que ela possa caminhar. Só que você vai falar para mim, você não está na minha pele, você não sabe que aquela pessoa colocou comigo, ela fez isso. E tem gente que fala assim, eu não consigo perdoar. Já viu aquelas pessoas que falam isso? Eu não consigo perdoar. Por que não consegue perdoar? Pela falta de amor. Então, porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, E a gente vive hoje uma situação que as pessoas elas são presas por cadeias, Elas são presas por cadeias e grilhões. Sabe por quê? Ficam com as vidas amarradas porque elas não liberam perdão, A pessoa não consegue ficar, não consegue sentar na cadeira, assistir um culto, não pode ver uma palavra. A pessoa não vem para a igreja, a pessoa fica com raiva da outra, E as pessoas ficam assim.
né? Elas não liberam perdão para outra, nem a pau. E fica aquela situação, e fica aquela angústia, fica aquela situação pesada. E o Senhor, ele sempre dá uma direção. Ele sempre dá autoridade, né? Autoridade para os seus servos. Quando você se posiciona numa situação de você olhar, né? Um olhar com ódio, porque você pode ver que aqueles fariseus lá, quando eles estavam na casa, eles não estavam falando, eles estavam olhando para Jesus, estavam no coração deles, murmurando e reclamando, né? Quem é ele que ele pensa? Ele está blasfemando e não sei o que lá. Eles estavam pecando, só que eles não podiam travar, eles não podiam aprisionar Jesus, porque Jesus era o autor da autoridade, ele tinha toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Lembra que eu falei que a própria palavra fala que o amor de muitos esfriará nos últimos dias? E sabe como é que o amor esfria? Quando você proclama com a tua boca. Quando a pessoa fala assim, ninguém é perfeito, né? Você pode ver que a Bíblia não fala que o homem e a mulher na imagem e semelhança do Senhor? Ok? Sim ou não? Sim. Como que um Deus perfeito vai criar algo imperfeito? Então, tem um jargão crentez aí, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Sabe quando a pessoa fala ninguém é perfeito, que ela está querendo dizer? Que ela não tem amor, ela não pratica o amor. Ela é uma pessoa que pratica o ódio, né? Ela não ama. Aonde está isso? Mateus capítulo 5, verso 43. Olha só o que Jesus fala. É uma ordem que ele dá e ninguém cumpre, né? Quando ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo. Ele mudou a lei. Essa aqui é a lei da Torá. Aí o autor dessa lei, ele mudou a lei. Ele disse, porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Hoje em dia, quando alguém te persegue, o que acontece? As pessoas ficam com ódio. Eu falei, ficam com ódio, ficam prendendo a vida da pessoa porque não libera perdão. E ele continua no 45, né? Se você acha que eu estou falando besteira, abre a tua Bíblia aí e leia. Mateus capítulo 5, verso 45. Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha que coisa séria. Então, quer dizer, se você não ama, você não é filho do Pai, né? Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Né? Não fazem os publicanos também o mesmo? O que ele quer dizer aqui no 46? É fácil eu amar a pessoa que gosta de mim? Não é fácil? Você amar aquela pessoa que gosta de você? Não é fácil ou não é? Sim ou não? Né, igreja? Sim. E aquela pessoa que te odeia? Você vai amar ela? A maioria não ama. Então ele fala aqui, ó. Ele fez uma pergunta. Não fazem também os publicanos também o mesmo? Ou seja, querendo dizer, os publicanos são hipócritas. Porque ama o que gosta dele e odeia o seu próximo. Por quê? Porque os publicanos, eles seguem a lei da Torá do verso 43. E aí Jesus, ele continua lá no 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não está fazendo nada demais. Continua. Não fazem os gentios também o mesmo? E aqui vem a chave desse texto. Lá 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Está na tua Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Tem crente aqui hoje? Glória a Deus. Tem crente aí? Glória a Deus. Então abre na tua Bíblia. Eu quero que você leia na tua Bíblia. Você fala, o apóstolo está inventando história. Não estou. Lê lá. Mateus 5:48. Abre lá e lê para mim. Abre lá. Entendeu? Se a criação do Senhor é perfeita, como é que você nasceu? Você não tem 2 olhos na cara? Você não tem um nariz? Você não tem 2 orelhas? Você não tem uma boca que fala pra caramba? Você não tem 2 braços? Você não tem 2 pernas? Como que você é perfeito? Né? É lógico, salvo alguns casos, né? Alguns casos à parte, que tem algumas pessoas que nascem com algum problema congênito ou que sofrem algum acidente. Mateus 5:42. 48. Verso 48, Mateus 5, 48. Na verdade, a maioria, praticamente 100% das pessoas, né, nascem perfeitas. Nascem enxergando, nascem falando. Você respira. Entendeu? É ao longo do tempo que a gente
adquire situações, tipo a pessoa sofre um acidente, fica doente, né? Coisas assim. Mas em suma, Deus ele fez a sua criação perfeita. A criação do Senhor ela é perfeita. Então quando o religioso fala que ninguém é perfeito, ele está dizendo que ele não ama, ele não pratica o amor. Acharam aí? Então, não está escrito aí na tua Bíblia? Então como que eu sou perfeito, apóstolo? Quando você pratica o amor, né? A pessoa acha assim que quando fala assim, eu sou perfeito, parece um tom de arrogância, né? Mas não é arrogância, não é nariz em pé. Quando você fala que a pessoa é perfeita, não é que a pessoa ela é superior a ninguém. Não é isso. Sabe qual que é a diferença de nós que pecamos? É que nós cometemos falhas. A diferença é essa. Não é que você não é perfeito, é que você comete falhas. Nós somos pecadores. A diferença é essa, porque o homem nasceu, né? E na essência do ser humano há o pecado. Ele nasceu perfeito, mas ele pratica pecados. Não é que você não é perfeito, você é perfeito. Amém? E quando Jesus fala assim, praticai, sede perfeito, ele está querendo dizer, pratique o amor. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra que te mostrarei, sabe que Deus falou para Abraão, sede perfeito na minha presença. Eu não tenho o texto aqui, mas está lá em Gênesis. O Senhor falou para Abraão, sede perfeito na minha presença. Por quê? Ele estava querendo dizer para Abraão, você vai praticar o amor. Você vai amar a descendência que eu vou entregar para você como geração. E nos dias de hoje acontece isso. Nós retemos os pecados das pessoas através do quê? Através do ódio, através do pecado, do ódio, através da falta de amor, através da insensibilidade, né? Porque, sabe o que acontece? A gente vê as pessoas hoje muito egoístas, só pensam em si mesmo, né? A pessoa está um pouco se lixando, vê a outra passando necessidade, né? Faz vistas grossas e não está nem aí. Mas o Senhor, ele te deu autoridade. Lá em Mateus 16, lá no verso 19, ele fala assim, ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Então, essa autoridade que o Senhor entregou para você, sabe o que é? Quando você perdoa a pessoa, você está ligando o perdão dela nos céus. E você está liberando a vida dela para quê? Para que ela possa viver o reino de Deus aqui na terra. Agora, quando a pessoa não perdoa o pecado dela, da outra, sabe o que ela está fazendo? Ela está desligando a outra, desligando ela das bênçãos do céu. Então, para que você possa receber bênçãos, primeiramente você tem que praticar o amor. Primeiramente você tem que viver o amor. Amém? E praticar. Ah, mas as pessoas não me amam. O que acabamos de ler aqui? Que o Senhor, ele fala assim, é fácil você amar aquele que te ama, você tem que amar aqueles que te odeiam. Daí como que você vai amar a pessoa que te odeia? Ore por ela, interceda por ela. Ela persegue você, ela pragueja contra você, ela fala mal contra você, ela planeja planos contra a tua vida. Sabe o que você vai fazer? Você vai pôr o nome dela debaixo do teu joelho e você vai orar pela vida dela. Você vai pedir para o Senhor converter o coração dela. Sabe qual que é a maior vingança para Deus, para uma pessoa? É que ela se converta. Glória a Deus. Amém? Essa é a maior vingança. Tem gente que fala assim, Senhor, manda um raio do céu e parte aquele cabra no meio. Não é isso. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai pegar o nome daquela pessoa que te persegue e você vai colocar debaixo do teu joelho e você vai clamar pela vida dela. 1 ano, 2 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo vai acontecer. Amém? Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai atingir ela com o seu perdão, né? Teve uma situação que a minha esposa orou 19 anos por uma pessoa e ela se converteu. Ela vivia em outras religiões, servia a outros deuses, né? E o Senhor operou um milagre sobre a vida dela e hoje ela serve ao Senhor. Ela e toda a sua casa serve ao Senhor. Por quê? Porque ela pagou um preço de oração 19 anos. Amém? Tem gente que ora a vida inteira para uma pessoa se converter. Então é necessário, né? É necessário você se converter. É necessário, aliás, você orar para aquela pessoa se converter. Amém? E aí você fala assim, mas como que eu vou orar para aquela pessoa tem um coração maligno, tem um coração poluído, né? Justamente porque quem vai purificar aquela vida é justamente o Senhor. Amém? Quando Caim e Abel eles trouxeram uma oferta diante do Senhor, sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe a história, né? O Senhor aceitou a oferta de Abel, que ele entregou o melhor das suas ovelhas. Ao passo que Caim, ele foi lá
no canteiro dele lá, pegou qualquer coisa e entregou de oferta ao Senhor. E o Senhor recusou aquela oferta dele. E o semblante dele caiu, né? O semblante dele descaiu e ele ficou irado com o irmão dele. E aí o que aconteceu? O Senhor falou assim, ó: o teu pecado é sobre ti, cumpre a ti dominá-lo. Amém? Porque quem nos tenta é as nossas próprias cobiças, os nossos próprios pecados, né? E qual foi o resultado? De tanto ele odiar o irmão dele, ele consumou aquele fato. Ele consumou aquele fato e ele matou o irmão dele. E ele matou o irmão dele. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a morte, como eu falei aqui, o homem, ele tem na sua essência, né? Ele tem na sua essência a prática do pecado. Então, o homem é falho. Não é que o homem não é perfeito. Nós somos perfeitos. Por quê? Nós somos imagem e semelhança do Criador. O Senhor nunca vai falar que você é imagem e semelhança dele e fazer de qualquer jeito. Deus não te fez de qualquer jeito. Entendeu? Você é especial, você é único. Tanto é que a tua digital é única, né? Não existe digital igual. A impressão da íris do teu olho também ela é única. Uma digital também da íris do olho é única. O teu DNA é único. Então você é perfeito. E não venha falar depois, ninguém é perfeito. Isso é papo de religioso que não conhece Bíblia. Isso é papo de crente que não pratica amor. Se quando um crente vier falar para você ninguém é perfeito, você repreende ele, fala assim: vai amar, filho, entendeu? Vai praticar o amor, deixa de ser pão duro, deixa de ser coração duro e vá quebrantar esse coração. É assim, entendeu? Porque como Jesus falou assim, a prática do amor é a perfeição. Amém? E ser perfeito não é ser arrogante, não. Ser perfeito é praticar o amor. E Jesus, ele deu uma determinação: sede perfeitos. Ou seja, o que ele quer dizer? Pratique o amor. Amém? Porque quando a igreja for arrebatada, o que a Bíblia fala? Vai ficar apenas o amor, a fé e a esperança. Os dons vão se acabar, os ministérios vão acabar, tudo vai acabar. E vai permanecer apenas o amor, a fé e a esperança. Por isso que o diabo, ele nesses tempos, ele guerreia para quê? Para esfriar o amor de muitos. Para quê? Para que a pessoa, ela viva numa situação que ela não praticou amor. A Bíblia não fala que Deus é amor? Sim ou não? Não é verdade? Se Deus é amor e eu não pratico o amor, Deus está dentro de mim? Não. A essência de Deus é o amor. Se você não praticou o amor, então a essência de Deus não está dentro de você. Para que a essência do amor de Deus esteja em você, você tem que praticar o amor. E aí o Senhor vai falar: sede perfeitos. Amém? Agora, quando a pessoa não pratica o amor, quando ela não pratica o amor, então ela não tem a essência de Deus na vida dela. Ela vive uma vida religiosa. Ela é uma casta religiosa, né? Ela vive um padrão religioso. Ela tem aparência de crente, né? Bate o cartão na igreja, mas ela é uma pessoa pior que a outra lá fora. Pratica coisas indecentes e piores dos que estão lá fora. E aí vem o fulano pregar em rede social, dizendo que é mais fácil estar fora da igreja, né? Aí meu coração conhece a Deus. Não, a Bíblia fala em Hebreus para nós não abandonarmos a nossa congregação, porque Jesus ele vem aos céus pegar a sua igreja gloriosa, né? Ele não vai pôr os pés na terra, ele vai arrebatar a sua igreja. Quem não estiver na igreja vai ficar, porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. A igreja é eclésia. Tem uns caras aí que pregam na rede social dizendo: eclésia é sair para fora, então todo mundo fora da igreja, né? Só que o infeliz aí não sabe ler o original, que o sair para fora, você tem que sair para fora, pregar a palavra, não nas quatro paredes apenas, mas você ir para fora e trazer as almas que estão lá fora e trazer para o corpo de Cristo, para a comunhão do corpo, para que haja comunhão. Amém? Corta o dedo da tua mão para ver o que acontece. Ele vai apodrecer e vai morrer. Amém? A mesma coisa, quando você está fora do corpo, você morre. Você tem que estar aliançado com o corpo de Cristo, porque quando Jesus vier, ele vai arrebatar a igreja dele. Ele não vai buscar o fulano que está lá isolado, que está lá na casa dele, que está lá fumando, que está lá bebendo, que está lá murmurando, que está lá falando mal da vida dos outros, né? Que está lá, que fala assim: eu sirvo a Deus em casa. Tá bom, então fica aí. Quando Jesus voltar, você fica. Amém? Aí não tem o tempo de ir para a igreja, então Jesus não vai ter tempo de buscar você. É simples assim.
né? Com Jesus não tem meio termo. Ou você vive a palavra ou você não vive a palavra. O Senhor fala, se é para nós congregarmos, quem instituiu a igreja na terra foi o próprio Senhor. Não foi religião, não foi o homem, foi o Senhor que instituiu. Como que ele instituiu? Quando ele ia pregar de casa em casa. Como acabamos de ler aqui, ele estava numa casa, e aí trouxeram o paralítico, né? E ali estava o corpo de Cristo todo reunido, tinha um monte de gente ali contra, ele tinha. Só que, quando ele falou, para que saibais que o homem, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, né? Ele perdoou o pecado daquele homem. E aí as cadeias foram quebradas, os grilhões que o prendiam naquela paralisia foram quebrados, e ele se levantou. E ele falou assim, toma o teu leito e anda. E aí eles ficaram atônitos e possuídos de temor. Amém? Até os fariseus que arrazoavam no seu coração contra Cristo. O que eles fizeram? Eles ficaram ali. Eles tiveram que engolir aquilo. Eles tiveram que ver. Porque Jesus, ele praticou aquela obra para quê? Para que aqueles homens que tinham apenas a Torá na sua mente, eles pudessem ver que o amor de Cristo era superior à sua própria lei. Então, que essa noite, você que me assiste, você que está aqui presente, você possa praticar o amor. Você possa viver a perfeição de Cristo na tua vida. Que você possa, né, praticar a perfeição do Senhor. E quando você for orar com uma pessoa, sabe o que você faz primeiro? Primeiro você perdoa os pecados dela. Essa é a chave do milagre. Você pode ver que na maioria das vezes Jesus falava o quê? Né? Vai, a tua fé te salvou e não peques mais. Primeiramente o Senhor perdoava os pecados para quê? Para limpar a pessoa, limpar a alma dela, limpar o espírito dela, tirar o nome dela lá do escrito de dívida, porque Satanás tinha um escrito de dívida contra você, né? E lá estavam escritos todos os teus pecados. Naquele escrito de dívida era um passaporte para você ir para o inferno. O que Jesus fez? Ele pegou o escrito de dívida e ele rasgou e encravou na cruz do Calvário, e ele te purificou com o sangue dele. Então ele fala para você hoje, perdoados são os teus pecados. Se você me assiste em qualquer canto desse mundo, eu libero o perdão sobre a tua vida. Eu declaro a tua vida perdoada, segundo a autoridade que o Senhor me deu aqui, as chaves do reino dos céus. Amém? Segundo a autoridade que Ele nos dá de perdão, que Ele falou, que Ele nos dá autoridade para perdoar pecados, que eu perdoo o teu pecado. Levanta dessa cama e anda. Levanta desse leito de depressão. Levanta dessa situação que você está vivendo. Levanta dessa vida amargurada. Se você odeia o teu próximo, vai lá, pega o teu telefone, manda um WhatsApp pedindo perdão. Ah, mas eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa. Manda uma mensagem, né? Você tem que fazer um esforço, você tem que quebrar essa cadeia de ódio no teu coração. Porque enquanto você odiar o teu próximo, a tua vida não anda e a vida daquela pessoa não anda. E se você morrer nessa situação, né, você não adentra o reino dos céus. Porque só pode entrar no reino dos céus aquele que pratica a perfeição do amor. Então libera perdão. Pega o teu telefone, liga para a pessoa, manda uma mensagem, fala, ó, fulano, eu te perdoo. Por isso, pronto, acabou. Ah, mas foi ele que fez mal para mim, não eu. Não interessa. Faça primeiro a tua parte, libera perdão. Que quando você libera perdão, você traz reconciliação. Porque o primeiro ministério que Deus deu para o homem, está na Bíblia, é o ministério da reconciliação. Então nós temos que buscar reconciliação. Hoje em dia as pessoas, elas praticam o quê? A destruição, a divisão, né? E comete contenda com o outro, um divide o outro, pessoas dividem igrejas, dividem trabalhos, famílias. Quantas famílias são destruídas por causa da divisão? Então nós temos que praticar a reconciliação. Amém? Como você pratica a reconciliação? Praticando primeiramente o amor, o perdão, você liberando o perdão sobre aquela vida, você amando aquela vida. Ah, mas ela me odeia, não interessa. Quando você ama, a minha esposa sempre prega, a arma que o diabo não conhece é o amor. O diabo, ele pode imitar dons, sabia? O diabo usa gente no altar para ficar profetizando um monte de besteira, usa pessoas no altar para falar um monte de abobrinha, e a pessoa está em pecado. Mas uma coisa que o diabo não sabe imitar é o amor. O diabo pode imitar dons, pode imitar até a pessoa falando em língua. Se você não tiver discernimento, você vai ver um demônio falando na boca dela, né? Mas quando você pratica o amor, Satanás, ele corre. Não existe a essência do amor nele. Por quê? Porque ele caiu da eternidade, porque ele queria usurpar o trono do Deus da glória. Então ele não tem a essência do amor. A essência do amor está no Senhor. Então, para que você possa ser cheio de Deus, né? Outro dia eu vi uma postagem dizendo assim, igrejas não podem ser cheias de pessoas, mas tem que ser cheias de Deus.
uma besteirada que a pessoa põe. A pessoa tem que estar na igreja e ser cheia de Deus. Ser cheia do amor de Deus. Né? É assim que a pessoa tem que ter. Então pratique o amor. É tempo de você começar a amar agora. Amém? Quando você começa a amar, você começa a atrair a presença de Deus para a tua vida. Quando você começa a amar o teu próximo, sabe por que você tem que amar o teu próximo? Porque o teu próximo, aquele que você odeia, ele é a imagem e semelhança de Deus. Né? Se você fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas a pessoa que você odeia, ela também é a imagem e semelhança de Deus. Se você odeia aquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, você está odiando a Deus. Sabia disso? É muito sério isso. Quando você odeia o teu semelhante, você está odiando ao Criador que criou aquela pessoa. Você está odiando a criação do Criador. E aí você fica, né? Você fica num jugo de peso e de prisão. Amém? Para que o Criador possa adentrar dentro de você, você primeiramente tem que amar e tem que liberar perdão. Porque quando você odeia a criação do Senhor, você está cumprindo o propósito de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Mas quando você pratica o amor, aquela pessoa me odeia, mas eu vou liberar o perdão sobre a vida dela, eu vou orar pela tua vida e vou te amar. E sabe o que você está fazendo? Você está liberando aquela pessoa que é mais semelhança de Deus, porque pela ignorância dela, ela te odeia. Mas um dia ela vai conhecer o amor de Cristo, um dia ela vai ser atingida pelo amor de Cristo. E aí você tem que, né, atingir aquela pessoa com o amor de Cristo, com as suas práticas e com as suas atitudes. Porque amar de boca, qualquer um fala, que nem Jesus falou assim, qualquer fariseu faz, qualquer pessoa, né, qualquer samaritano faz. Você tem que praticar o amor. Então, você vai fazer isso em lição de casa, vai pegar o teu telefone aí, que tem muita gente que me assiste aqui, que tem pessoa que você não gosta. Você não fala mais com aquela pessoa, você não olha nem na cara dela, você já bloqueou ela, você já excluiu ela do seu hall de contatos, né? E quando a gente fala de amor, não é que você vai ficar lambendo a pessoa, não é isso. Você vai liberar perdão e deixar ela seguir a vida dela. Você segue o seu caminho e ela segue o caminho dela. O importante é você liberar aquela vida. Libera ela em amor e deixa ela seguir o caminho dela e você segue o seu. Você não precisa estar o tempo todo atrás daquela pessoa. Ai, queridinho, não sei o quê. Entendeu? A Bíblia fala que, se possível, tende paz com todos os homens. Esse possível é o quê? Libera perdão e segue o teu caminho. É simples assim. É fácil. Só que as pessoas parecem que elas criam uma grande muralha. É uma coisa assim que tem que fazer. Eu te perdoo. Né? Aí a pessoa ela cria uma muralha da China, né? Uma muralha monstruosa e impede. E ela mesma se impede de chegar naquela pessoa. Ela mesma fala, eu não consigo perdoar ninguém. Então ela cria um monstro, ela cria um Godzilla na vida dela. Então ela tem que derrubar essas muralhas. Para quê? Para que o coração dela seja liberado e que ela possa viver o reino dos céus. Amém? Então, para que você viva o reino dos céus essa noite, para que você possa adentrar o reino dos céus, use a autoridade das chaves do reino, né? Que nós falamos aqui em Mateus 16. Você vai tomar as chaves do reino dos céus e você vai liberar aquela vida. E automaticamente você libera a tua vida também. E aí as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. Porque não adianta você ir em campanha, em culto de igreja, subir monte, descer monte, se você tem o teu coração preso. As suas bênçãos vão ficar retidas também. Mas quando você libera aquela pessoa que te persegue, as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. Amém? Então fica de pé no teu lugar, vamos orar. E você que está aí me assistindo, e você que está com a tua vida aprisionada, né? Em nome de Jesus, eu como autoridade espiritual libero a tua vida, eu te perdoo em nome de Jesus. Seja liberada a tua vida. Comece a orar agora no teu lugar. Comece a orar você que está aí, em nome de Jesus. Que o Senhor vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Ora basúria, cantará basúria. Em nome de Jesus Cristo. Ô Espírito de Deus, vem quebrantar os corações desta noite, Pai. Liberar cada vida, Senhor, que está nos assistindo, Pai. Nos quatro cantos desse mundo. Que o teu Espírito Santo venha quebrar agora as cadeias, Pai. Do ódio, as cadeias, Pai, que prendem as pessoas. Nós liberamos cada uma esta noite, Pai, pelo poder ao qual o Senhor nos concedeu, o poder de liberação de perdão. E nós liberamos o perdão sobre cada vida, sobre cada um que está na prática do pecado, que está afundado na lama do pecado, por conta do ódio dos seus familiares, por conta do ódio dos seus semelhantes. Nós liberamos agora a tua vida e declaramos a unção de Deus, a liberação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, continua, Pai, abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo para que a gente possa, Senhor, cada vez mais liberar perdão para o nosso semelhante.
Senhor, coloca mesmo na nossa mente, descortina, Senhor, qual é a pessoa que nós temos que procurar, que temos que declarar o amor de Jesus, declarar o perdão. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu mesma, Senhor, o Senhor já descortinou o que eu preciso fazer. Mas em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é Deus e o Senhor traz a palavra certa, no momento certo, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aplausos. Glória a Deus. Amados, só mais um minutinho. Pode sentar, só mais um minutinho, por favor. Nós temos aí no mês de setembro, onde nós estamos entrando em agosto, né? Semana que vem. E já temos aí o mês de setembro e o mês de outubro. O nosso chá de mulheres será no mês de outubro. Então, até lá, nós temos situações que nós precisamos resolver financeiramente falando. Então, eu preciso que você abençoe essa obra com a sua oferta de amor. Ai, apóstolo, hoje eu não tenho. Mas Deus é colocar nas tuas mãos para você ter. Eu creio, porque o Senhor é Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Seja o valor que for, que Deus colocar no teu coração, entrega para a obra do Senhor. E eu quero fazer um pedido muito especial. Meu Deus, né? Eu gosto de pedir, né? Essa semana, eu tive uma visita maravilhosa na minha casa. Eu não vou falar nome, né? Mas eu não quero ficar expondo. Mas uma visita, uma vida que eu orei durante muito tempo. E ela tem uma filhinha, né? Eu considero literalmente como se fosse minha neta. E nós vemos que às vezes em crianças no culto. E as crianças precisam de coisa de criança. Não é mesmo? E o que eu quero pedir a vocês, se vocês têm na casa de vocês, ou se vocês podem abençoar comprando algum brinquedo para nós montarmos nosso kids. Não é um kids muito grande ainda, né? Mas é o nosso kids, o nosso espaço kids, para nós recebermos as nossas crianças. Porque às vezes o pai ou a mãe não vem na igreja porque não tem um espaço para a criança ficar. Mas aqui nós teremos esse espaço. Ainda que seja eu que vou ficar com as crianças. Mas nós teremos o espaço. Porque nós precisamos fazer isso. E eu estou planejando também aí para outubro, ou mais para o final do ano, uma festa com as crianças, um culto de crianças. Um culto especial para as crianças. Ai, apóstola, por que você quer fazer isso? Não é só por causa da minha netinha, dos meus sobrinhos netos, não. É por causa que eu tenho certeza, aqui na minha rua tem um monte de criança. Outro dia o menino falou, que hora que é o culto? Aí eu falei para ele falou, não, vai qualquer hora. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ter desse menino? Né? Então, assim, já tem que pensar em algo para receber essas crianças. Às vezes vem alguma mãe com criança. Você não vai falar para a criança, ó, fica quieto, não vai fazer isso. Você tem que ter alguma atividade para essa criança, para que ela goste da igreja. Então, você abençoa a obra do Senhor, ou com valor, ou com algum brinquedo, ou com alguma coisa, para que nós também possamos montar esse espaço kids. Não doar brinquedo quebrado, né? Claro, apóstolo. Né? Não doar brinquedo quebrados, né, amor? Porque não dá. Porque tem gente que faz isso, né? Brinquedo tem que ser brinquedo em bom estado. Porque às vezes as pessoas têm filhos que cresceram, adolescentes, tem lá um monte de brinquedo. Aí fica, ai, eu não brinco mais com boneca. Ai, eu não brinco mais com carrinho. Ai, eu não brinco mais com esse jogo. Mas traga para a casa do Senhor, porque aqui vai ter utilidade. Porque não é que a criança vai ficar aqui brincando de boneca. Não. A boneca vai virar, de repente, uma Sara. De repente, uma Esther. O boneco vai virar, de repente, o Rei Davi. Entendeu? Com nossas historinhas. Porque eu sempre adaptei. Se vocês forem seguir o meu canal, eu tenho um canal no TikTok, que é sobre animação de criança e tal. Eu monto até, coloco colher, visto colher, falo que é uma menininha, menininho. Então eu sempre criei
Mas eu estou falando que Deus mandou dizer, doe, abençoe a obra do Senhor. Porque se eu falar para vocês que eu tenho recursos para isso, tem um pouco. Mas quanto mais nós conseguimos montar um espaço kids adequado para receber essas crianças, melhor. Local aqui na casa nós temos para receber as crianças. Porém, eu não tenho tia, porém eu não tenho material ainda, mas nós já estamos planejando. E em breve também nós teremos algo na rede social que vocês vão gostar. Você que deseja trabalhar na obra, gosta de criança? Se você gosta de criança, está sem ministério, venha participar conosco na Missão Apostólica Church. Vem aqui e fala, nossa, eu gosto tanto de trabalhar com criança e tal. E aí nós vamos te formar na nossa visão, né? Porque não é assim, você chegar aqui, você não vai ficar jogada lá cuidando de criança. Nós vamos ensinar aquilo que nós falamos, que não é brincar com criança, é você ministrar a criança. Porque é muito fácil jogar a criança numa salinha e você não falar nada com elas. Não, você tem que ministrar, tem que ensinar elas. Ensinar as historinhas, ensinar sobre os heróis da fé, ensinar sobre os personagens bíblicos, para que a criança, a palavra do Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele. Eu vivi essa experiência essa semana. Eu vivi. Então, eu recebi a alegria de ver essa pessoa que eu tanto cuidei, que eu tanto amparei, que eu acolhi na minha casa, hoje servindo ao Senhor. Então, porque eu ensinei no caminho do Senhor quando era adolescente. Hoje é uma mulher adulta, mãe, esposa. Mas nós vamos fazer esse trabalho. Nós também queremos fazer um trabalho com casais. Você que necessita, está passando por alguma situação na sua família, necessita de uma visita, necessita de um acompanhamento. Não é aquele acompanhamento assim, fast food. Não, é aquele acompanhamento onde você vai ter a visita e vai ser acompanhado. Nós já estamos acompanhando 2 famílias. Nós queremos acompanhar mais. Para isso o Senhor nos chamou, nos comissionou como apóstolos para ir por todo mundo. O Senhor nos enviou. Apóstolo não é título, apóstolo quer dizer enviado. E o meu lugar não é só aqui não, mas meu lugar é fora, fazendo visita, indo para a rua, ganhando almas. Deseja o culto no lar. E quem desejar o culto no lar ou a visita para cuidar, né, do lar, ajudar a fazer alguma coisa, ou algum problema com o filho, nos procure. Pode nos procurar, pode mandar mensagem no nosso mensagem. Ai, apóstolo, mas eu moro em outro país, eu moro em outro estado. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com vocês. Mas pode ter certeza absoluta que nós estamos prontos aqui para fazer a vontade do Pai. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Feche os teus olhos, eu quero abençoá-los. Você que tem oferta, você que não tem oferta, eu quero abençoar do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão te entregando hoje uma oferta. Aqueles que vão, Senhor, ajudar a conquistar esses brinquedos. Senhor, aqueles que vão ajudar a recolher itens para esse espaço Kids. Meu Deus, abençoa cada um, frutifica, multiplica sobre a vida deles a 30, 60, 100 por um. Meu Deus, abençoe poderosamente. Meu Deus, aquele que é empresário, multiplica os clientes. Em nome de Jesus, multiplica os negócios. Aqueles que estão desempregados, te peço, meu Deus, abre portas de emprego. Aqueles que estão enfermos, eu te peço, cura-os, Pai, para que eles não precisem ficar gastando, Senhor, dinheiro com medicamento. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. E que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa, e que as ricas dos bens, das consolações estejam sobre vocês. Vão em paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.